já estava concluindo quando caiu. Ah, Eu estou beleza. dizendo que tem tudo a ver com o que você está falando mesmo. Porque tem Então. muitas pessoas, né, que se vestem todas, tal, são assim, muito santas, mas se você sentar do lado de uma delas, elas fazem logo o queixo de uma outra, tá vendo aquela ali? Conta a vida Isso da aí. pessoa. E isso acontece, né? Então, Infelizmente. e muito disso é porque as pessoas não entendem a simplicidade da mensagem de Paulo. Paulo está dizendo, ó, seja decente. É isso. Paulo não está querendo dizer, não, ó, crente anda de terno e gravata, camisa comprida, né? E a gente cria esses estereótipos. Hoje, isso tem caído muito, né? Esse estereótipo, principalmente de pastor, né, e tal, muito cara da televisão, né? Que pastor hoje quer dar aquela ideia de que é descolado, né? Tá antenado. A maioria dos pastores são youtubers, né? Tem mais seguidores, né, do que membros da igreja e tal. Então, esse estereótipo tem mudado um pouco. Mas a gente precisa entender isso dentro do texto bíblico e o perigo que isso dá, né? Porque a gente acaba criando uma imagem muito superficial do que é o cristianismo. Só para vocês entenderem, o cristianismo hoje ele é a aparência, né? O cristianismo é ligado à ideia de vitória, de sucesso. Ninguém fala de renúncia, de martírio, né? Ninguém fala que o problema e a dificuldade fazem parte da vida. Qual é o grande problema hoje, né, que a gente tem aí nas igrejas? Depressão, ansiedade, né, não só nas igrejas, mas no mundo de maneira geral. Mas a igreja não sabe lidar com isso, porque a igreja fala que aceitar Jesus, tudo vai ser belo, tudo vai ser bonito, não vou ter problema nenhum, né? Na Bíblia é tudo só vitória. E aí o cristão é desempregado, o cristão pega AIDS, o cristão morre de Covid, o cristão tem a empresa que vai à falência, o cristão tem o nome no Serasa, como todo mundo. E a igreja não ensina a lidar com isso. A igreja diz, dá o dízimo, ora que Deus vai libertar dessas coisas, como se fosse um problema espiritual. Então, essa perspectiva de um cristianismo de aparência e superficial é uma visão equivocada do texto bíblico e que não reflete, principalmente, o Novo Testamento. Né? Você fala assim, mas no Antigo Testamento era a vitória. Gente, o povo de Israel está lutando até hoje. Até hoje a terra está lá em guerra. Que vitória é essa? Entendeu? É uma leitura muito equivocada. Então a gente precisa entender o texto para ter o pé no chão, para lidar bem com a vitória, lidar bem com a conquista, mas também lidar bem com a derrota, com a angústia, com a depressão, com o estresse. A vida é uma montanha russa, pô, é altos e baixos. Né? A gente precisa É. entender isso. A Bíblia nos ajuda a entender isso. Quando é lida, né, de maneira adequada, a gente consegue ter o pé no chão para poder ensinar bem as pessoas e também a gente viver bem, né? Isso é importante. O professor Ricardo, isso assim vai abrindo os nossos olhos realmente para muitas coisas, né? Só agora tocou realmente. A gente está num mundo onde a gente vive os altos e baixos, Sim. né? Onde hoje, por exemplo, a mulher, né, ela trabalha fora, eu principalmente trabalho fora desde os 17 anos. Enfim, então, eu tenho depressão, já me Ó, tratei, já fiquei legal, mas já aconteceram coisas na minha vida onde eu já tive que fazer novamente o uso de medicamentos, tal. sim. E faço até hoje, faço tratamento. Mas, enfim, uma vez eu fui numa igreja que a minha irmã me convidou, e aí lá, né, nessa igreja pentecostal, eles disseram, a igreja era pentecostal, mas nada contra, mas eu fui Eu lá. sei, já Só até que aí um dia, imagino. o pregador, teve uma hora que o pregador falou assim: tem muita gente aqui que está sofrendo de depressão. Crente não tem que sofrer de depressão. Depressão é coisa do diabo. Ó, Aí você já se sente assim, poxa, gente, que isso, né? Aí tem gente tomando aquele remédio Rivotril. Eu falei assim, ó. caraca, sou eu. Eu Tá tomo. falando comigo, Deus está falando Falei comigo. assim, aí eu pensei assim, puxa, gente, eu tomo, né? Hoje mesmo eu fui no meu médico pegar a receita, é É, controlada, tal. Infelizmente eu tenho um problema de insônia se eu não tomar, mas eu tomo isso consciente, através sim, do sim, é tratamento médico. tratamento, né? Quero um dia me libertar disso, né? Poder dormir como eu dormia antes,
sim. Mas aí, naquele dia, já tem tempo isso, uns 4, 5 anos atrás, aí ele falou assim, presta atenção, meu irmão, no nome do medicamento Rivotril, vem de revolta, Nutri, revolta contra a Trindade, Que revolta revelação, irmã! contra Deus, o Espírito Santo e Jesus. Eu falei assim, Senhor amado, o que é isso? Olha, O homem que foi revelação! o homem foi falando tanta coisa, sabe? Que eu me senti assim, gente, será que eu estou tomando mesmo isso Estou endemoniada. errado? Né? Aí ele falou tudo, ele teve a capacidade de falar tudo aquilo. Quem toma esse remédio está revoltado com o Espírito Santo. Contra a Trindade. Ou seja, contra a Trindade. A igreja estava cheia. É isso aí. Muita gente na igreja. Muita gente acreditou nessa baboseira, que é o triste. Exatamente. E muita gente parou de fazer uso do Então, aí o perigo, né? medicamento, né? Eu não parei de fazer uso do medicamento, não. Mas eu confesso que eu fui lá na frente e recebi oração. Ficou com medo, né, irmão? Vai que, né? Vai que não custa nada. Não pagou, não, né? Não, eu pensei assim, puxa. Vai que, né? De repente, né? Então, irmão Vânia, esse é o perigo. E eu vou ficar livre desses medicamentos, vou poder dormir, né? Mas eu não parei de tomar meu medicamento, não. Irmã Vânia, eu digo isso sempre na minha igreja. Mas é o perigo desses caras que falam isso. E as pessoas que ouvem, né? Que dão trela. Exatamente, Irmã Vânia, eu sempre falo na minha igreja que a gente tem uma grande responsabilidade, né? Porque a gente não sabe quem está ouvindo a gente, né? A vida que aquela pessoa leva, a experiência que ela tem passado. E a gente precisa saber muito bem o que está falando, né? Justamente para não cair nessas baboseiras, né? Por conta disso, muita gente deixa de ir ao psicólogo, deixa de ir ao psiquiatra, deixa de buscar um medicamento. Você, quando quebra a perna, você vai no ortopedista, né? E aí você... O outro aí, M-Trio. E aí a pessoa ela acaba negligenciando, né, uma oportunidade que ela tem de poder ir ao médico, de poder pagar a consulta, né, e alguém especializado, por isso, por causa de alguém que não conhece Bíblia. Então, nós, né, que somos estudantes, né, você prega, dá aula na sua igreja, a gente tem que saber muito bem o que está falando, né? Não fale do que você não conhece. Se você não domina determinado assunto, não fala, fica quieto, passa para outro. Não é pecado você falar assim, olha, pastor, eu tenho que estudar mais, eu tenho que me preparar mais, que isso aqui eu não conheço e tal, não sei o quê, porque é melhor do que falar esse tipo de coisa, né? E as pessoas acabam repetindo esse tipo de baboseira, sem conhecer, e as pessoas acreditam, né? E é muito triste esse tipo de coisa acontecer. A gente sabe que é uma realidade, mas e não é só a igreja pentecostal. Tem muito pastor batista fazendo esse tipo de coisa, né? Tem muito ex-seminarista aí do seminário de Nova Iguaçu fazendo esse tipo de coisa. E aí é muito complicado, né? Então, eu só citei a pentecostal porque realmente foi, né? Nada contra. Não, claro. Mas o que o cara falou. A Débora agora brincou aí e falou que ela toma Mitril, eu botei ali, eu também faço uso dele. Ai, hoje meu mesmo Deus. fui buscar Depois vocês trocam a receita. Há uns 5 anos atrás, por problemas no meu trabalho, eu sofri uma paralisia facial. Ó o perigo. Por problemas no meu trabalho, por implicância de colega no trabalho, por perseguição dela, eu trabalho no órgão federal. E aí eu sofri essa paralisia facial, então aí eu precisei de ir no neurologista, e o neurologista depois me encaminhou para psiquiatria, eu fiz fisioterapia na face durante muito tempo, mas o psiquiatra ele ainda não me tirou os remédios. Não deu alta ainda, né? Ainda não. Isso aí é importante. Porque tem vezes que eu, às vezes, sinto
O meu lado direito, às vezes eu sinto um pouco pesado, às vezes tem dia que a minha voz fica um pouquinho pesada. Outro dia até minha Entendi. filha comentou: mãe, tá tudo bem? Porque o seu rosto tá. Eu falei assim, eu tô sentindo ele um pouquinho pesado, então começa a puxar um pouquinho. Então eu não tive alta ainda, eu preciso de tomar medicação, É isso né? aí. E não Mas é aí muitas pecado. pessoas. Não Não é claro, eu pecado. preciso me tratar, né? É isso aí. É isso aí. Beleza, irmã Vânia. Vamos lá. Tamo junto aí. Então, ó, quem escreveu, quando escreveu, né? A gente já falou aí da importância disso. É legal aí. A irmã Vânia aí compartilhou a experiência. Realmente é um problema, né? As pessoas não entenderem, né? O texto acaba falando besteira, incrementando coisas. A ideia de quando escreveu também tem muito a ver com quem são os destinatários. Porque, por exemplo, as igrejas do primeiro século depois de Cristo, elas têm uma característica diferente das nossas igrejas. Os textos escritos para aquela época não são escritos para a gente. Você tem que entender isso. Um detalhe, gente, a Bíblia não foi escrita para você. O Antigo Testamento foi escrito para o judeu. Se você não é judeu e não segue o judaísmo, ela não foi escrita para você. E o Novo Testamento foi escrito para as igrejas do primeiro século. Paulo, quando escreveu as cartas, né, as suas cartas, ele não estava pensando em escrever, isso aqui vai ficar para a posteridade, né? Lá no ano de 2022, o pessoal vai estar estudando ainda. Não, ele estava mandando ali uma orientação, ele estava instruindo aquele grupo, aquelas pessoas que estavam ali perto dele. Depois, como eu mostrei, né, lá no quadro, no século IV, finalzinho do século IV, é que isso foi ser canonizado. E a gente ainda tem muitos outros textos, né, chamados apócrifos aí, que também tem muito mais coisa interessante. Então, é importante saber para quem foi escrito. Um exemplo, o livro de Apocalipse, gente, a gente vai estudar ele. Cara, Apocalipse não fala do fim do mundo. Ele fala do destino da igreja. Mas ele é escrito para os cristãos em 90 depois de Cristo. Aí o pessoal vê tsunami no Apocalipse. Daqui a pouco vai ter gente, inclusive, falando de Petrópolis, que estava no Apocalipse. Cara, é muita ignorância, é até maldade, né? Quando houve lá um furacão lá nos Estados Unidos, na região ali de Nova Orleans, aí teve pastor pregando, repetindo, dizendo que estava no Apocalipse, que aquela é uma região de muita religião pagã, e por isso que Deus destruiu Nova Orleans por causa disso. Cara, isso é de uma insensibilidade, de uma ignorância tremenda. Então, para quem o texto foi escrito, né? Quem são os seus primeiros leitores? E, a partir disso, como compreender essa mensagem hoje? Muito importante. Essas perguntas, se você souber responder essas perguntas em relação aos livros do Novo Testamento, você vai realmente assim, evitar de falar besteira. Pode não saber tudo, mas vai evitar de falar muita besteira. Outra coisa é o contexto da carta, né? O ambiente que ela está inserida. Como eu falei ali, 1 Tessalonicenses, escrito em 50. É o primeiro texto do Novo Testamento. Marcos, ele vem depois, em 50, 57. Marcos está falando de Jesus, um período anterior à carta de Paulo. Mas o ambiente de produção do texto de Marcos, né, os destinatários de Marcos, o contexto em que o conteúdo de Marcos é exposto. Marcos está falando durante o período de vida de Jesus. Durante o período de vida de Jesus, o templo ainda estava lá funcionando. Em 70 é que o templo é destruído. Mas até 70, você ainda tem o templo ali. Então, Marcos não vai falar nada sobre isso, sobre a destruição do templo.
Aí a pessoa diz assim, tá vendo? O templo é sagrado. Para o judeu era sagrado. Para a gente, não. A gente viu numa outra aula aí falando sobre isso, né? Templo, sinagoga e igreja. Igreja, gente, pode ser qualquer lugar, né? A gente comentou no YouTube, no Facebook, no Instagram. Eu já participei de culto pelo Instagram. Então, isso é igreja. Templo, não. Templo é uma construção. Na mentalidade do judeu, o templo era a morada de Deus. Igreja não é morada de Deus. Nós somos cristãos. O cristão acredita na onipresença de Deus. Deus mora em tudo quanto é canto. E, para terminar aí, o objetivo do texto. Para que o texto foi escrito? Gente, isso é muito importante. Cara, Carta aos Romanos é um texto escrito para orientar as igrejas em Roma sobre algumas questões doutrinárias, sobre algumas questões relativas à pessoa de Cristo, à vivência cristã. Então, eu posso pegar Romanos e falar sobre o fim do mundo? Não, por quê? Porque não foi escrito para isso. Corinto. A igreja de Corinto, gente, era uma igreja ruim. Tinha um monte de gente pecando, fazendo um monte de besteira. Tinha adultério, tinha incesto, tinha divisão. A igrejinha é ruim. Então, qual é o contexto? Qual é o objetivo ali? É orientar uma igreja ruim. Aí a segunda carta já é mais ameno, né? O pessoal já deu uma melhorada, tal, né? Filemão. Filemão é uma das cartas menos úteis do Novo Testamento. Por quê? É uma carta pessoal de Paulo a Filemão sobre um escravo que fugiu, ponto. Aí tem gente que fala assim, não, fala do amor de Cristo. Que textos falam do amor de Cristo? A gente tem que entender o objetivo. Entenda o seguinte, não dá para eu falar qualquer coisa da Bíblia. Porque se eu falar qualquer coisa, para que eu tenho um monte de texto? Se eu falo qualquer coisa de qualquer texto. Então, cada texto tem seu objetivo. Pensa nos evangelhos. O pessoal que fez Novo Testamento 1 aí, vamos lembrar. Evangelho de Mateus. É o evangelho que anuncia Jesus como Messias prometido no Antigo Testamento. Evangelho de Marcos. É o que apresenta Jesus como Salvador. Evangelho de Lucas. É o que apresenta Jesus como Salvador para todos. Independente da raça, independente do credo, independente de ser homem ou mulher. O Evangelho de João é o Evangelho que apresenta Jesus como Filho de Deus. Cada milagre nesses evangelhos, cada texto nesses evangelhos tem um objetivo, tem uma função, que é responder ao seu objetivo principal. Sabendo disso, eu não vou falar besteira em cima dos textos. Então, a gente precisa, né, trabalhar isso. Como é que eu vou fazer isso? Com comentários bíblicos. Eu já mostrei para você, está querendo caçar um perto aqui, vai andar aqui. Né? A gente tem um monte de comentário bíblico que eu mostrei nas aulas anteriores. Aí, esse aí, ó. Calma aí, deixa eu aumentar aqui o joia. Olha aí, ó. Comentário bíblico Brodmann. Não é bom, né? Mas estou brincando, João. Comentário bíblico Brodmann vai te falar contexto, objetivo, destinatário, vai ter tudo isso aí. Então, o comentário dessa linha vai te ajudar. É isso aí, ó, comentário, introdução, tem que ter esse tipo de material, certo? É isso que nos ajuda a responder essas questões. Sabe por quê, gente? Porque isso não vai cair do céu. Ih, calma aí. Esse tipo de questão não vai cair do céu. Ah, vou falar com Deus aqui, Deus vai me responder. Não é assim que a coisa funciona. João, eu te... calma aí. Eu coloquei você aqui como... Travei você aqui na tela aqui. Deixa eu tirar aqui para você não ficar tímido. Aí, tirei. Então, gente, a gente precisa, né, entender isso. Poxa, Ricardo, mas eu li o texto bíblico, né, eu orei a Deus, Deus falou comigo, fui lá, preguei e as pessoas se converteram.
As pessoas não se converteram por causa do seu conteúdo. As pessoas se converteram por causa da mensagem salvadora do Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Quem dá estudo é você. E para dar estudo, você tem que saber o que está falando. E para saber o que está falando, você tem que estudar. Por isso tem muita gente falando besteira, porque não estuda e acha que, né, é só orar 5 minutos e resolve lá o problema. Então, a gente precisa, para responder essas questões, né, de um material que nos ajude. Na aula de História e Formação da Bíblia, a gente tem comentado sobre as perspectivas, né, fundamentalista, histórico-crítica, doutrinária e da teologia da libertação. Cada comentário vai seguir uma linha dessas de maneira geral. Então, você, ao longo do curso, né, vai entendendo cada linha, vai adquirindo aí o seu material, e esses materiais vão guiando você para ir respondendo essas questões. Isso é muito importante, certo? Gente, dúvidas, perguntas, reclamações? Acabou aí o nosso tempo aí, mas eu queria abrir um espaço aí, caso alguém queira falar alguma coisa aí. Tranquilo? Bom, graças a Deus pela aula. Beleza? Graças a Deus pela aula. Tá bom, eu estava preocupado com o Zoom, com o WhatsApp e tudo, mas saiu da hora a aula, muito boa. O ruim do WhatsApp é só a questão de projetar o slide, né? Aí eu ia ler o slide e depois mandava para vocês, mas é tranquilo também. Entendeu? Confiou em Deus, tá vendo? Ô, Dimar, eu não vou ler e responder, entendeu? Tá nervoso. Não tem experiência com Jesus, ó. Eu não vou ler te responder para não ser delicado com o diácono, entendeu?